Hoje, 10 de julho, finalmente é o lançamento de Superman Legacy, esse filme que vai dar início a essa nova fase do universo cinematográfico da DC e que promete muito. Mas enquanto a gente está se preparando para ver esse herói renascer sob o comando do James Gunn, eu vou contar para você uma história muito mais obscura que pouca gente conhece. Eu tô falando de uma sequência de acontecimentos que terminaram em tragédia na vida de algumas pessoas que estiveram envolvidas em alguma produção do Superman. E olha que eu nem tô exagerando. Então fica comigo para descobrir como essas pessoas pagaram caro por isso. Oi, eu sou o Raoni Soares. E antes de mergulharmos nessa história, acho que vale lembrar que o Superman é um dos heróis mais antigos e icônicos da cultura pop, tendo sido criado lá em 1938 pela dupla genial Jerry Siegel e Joe Shuster, sendo também o primeiro super-herói a ganhar as páginas dos quadrinhos. Desde então ele virou um ícone e símbolo de esperança e justiça para milhões de pessoas. Daí para ele ganhar espaço em séries, desenhos, cinema e até mesmo no teatro foi questão de tempo. O personagem estreou na televisão nos anos 50, ganhando força com atores que ficaram marcados na memória do público e com o tempo foi ganhando novas versões, cada uma tentando trazer algo novo para o herói, seja no seu visual, na sua história ou até na forma de interpretar. Mas essa trajetória toda, que devia ser só de sucesso, na verdade escondem uma série de histórias que vão muito além do roteiro. Histórias que mexeram profundamente com quem vestiu esse manto. E não só isso, mas como as pessoas ao seu redor também. E é por isso que o peso de ser o Superman vai muito além da capa vermelha ou do escudo no peito. E essa é uma jornada que começa lá com o primeiro ator que assumiu o papel. Mas se você quer saber mais sobre isso, eu já fiz um vídeo aqui pro canal falando sobre todas as versões que o herói já ganhou em adaptações. Vou deixar o link dele fixado no primeiro comentário aqui embaixo para você poder assistir depois. Tá. Eu começo a falar pelo Kirk Cameron, que, como eu já falei, foi o primeiro ator a dar vida a esse personagem nas telas. Ele participou de 2 séries de baixo orçamento na década de 1940, que foram transmitidas no cinema naquela época. O que aconteceu com ele foi que depois desse trabalho ele não conseguiu mais nenhum outro papel de grande importância. Como resultado, ele passou a atuar com dublagens comerciais e papéis que não tinham nem créditos. Mas apesar disso, ele ainda voltou a atuar no filme do Superman de 1978 como o pai da Lois Lane. Kirk Cameron teve Alzheimer e em 1999 acabou morrendo aos 88 anos. Já na década de 50, o George Reeves se tornou a imagem viva do herói para toda uma geração. Tendo feito o filme do Superman e os Homens Toupeira, lançado em 1951, logo em seguida ele acabou embarcando na série chamada As Aventuras do Superman. George ganhou muita fama por causa desse papel, muito embora já tivesse uma longa carreira nos cinemas antes disso, participando até de clássicos como E o Vento Levou, de 1939. Só que o que parecia uma bênção no começo, com o tempo só passou a fazer com que ele se sentisse preso, porque ele queria muito mais do que isso. Ele queria fazer cinema com personagens complexos, algo que fosse além do uniforme apertado, das falas previsíveis e dos eventos que ele participava usando a roupa, onde ele tinha que lidar com crianças chutando suas canelas e tentando testar sua invulnerabilidade. Só que Hollywood não perdoava e para os estúdios ele era o Superman e nada mais. A gente sabe que para alguns atores ter a sua carreira definida a um único papel é uma grande questão. E com ele foi exatamente isso que aconteceu. Porque para ele a frustração foi crescendo, porque sua carreira estagnou nesse ponto e sua vida pessoal estava desmoronando. Fora que uma série de problemas nos bastidores alimentavam um clima tenso ao seu redor. Até que em 1959 ele foi encontrado na sua própria casa sem vida por causa de um tiro na cabeça. Oficialmente o caso foi tratado como se ele tivesse tirado a própria vida, mas essa versão nunca colou completamente porque existiam muitas inconsistências e contradições nessa história. Como por exemplo a arma do crime, que foi encontrada em um lugar muito estranho, fora as marcas de pólvora que não batiam. E outra que as pessoas próximas a ele dizia que ele estava muito animado com novos projetos que estavam por vir. Fora uma relação conturbada que ele estava tendo com uma mulher muito influente, que era esposa de um dos chefões da MGM. Isso só reforçou essa hipótese de que talvez ele não tivesse feito aquilo consigo mesmo. Mas é claro que apesar disso, nada disso foi pra frente. E eu acho que é claro o porquê.
Se hoje em dia as pessoas que são influentes e têm muito dinheiro já conseguem se livrar de coisas absurdas, imagine o que não conseguiam fazer em 1900 e Guaraná com rolha. Agora a gente salta para 1978, quando o Christopher Reeve apareceu voando nas telas do cinema. E não, apesar do sobrenome ser bem parecido, esses dois atores não têm nenhum grau de parentesco. O que é estranho de pensar é que quais as chances de dois atores com sobrenomes bem parecidos de terem interpretado o mesmo herói e ainda terem finais bem trágicos? Não sei. Enfim, coincidências da vida. A verdade é que o Christopher Reeve foi tão importante para esse papel que ele redefiniu o personagem totalmente e conquistou o mundo inteiro com um sorriso bonito e um Clark Kent tímido e cauteloso. Mas o que ninguém imaginava é que a própria vida dele estava prestes a se transformar numa tragédia maior do que qualquer roteiro de cinema. Apesar de também ter ficado marcado pelo Superman, diferente do George Reeves, o Christopher até conseguiu outros papéis no cinema e peças de teatro. Inclusive, teve uma participação que ele fez que me marcou bastante, porque durante a minha infância eu via ele sempre como o príncipe da Bela Adormecida no Teatro dos Contos de Fadas. Foda-se. Mas apesar de qualquer coisa, o Christopher Reeve era muito engajado em causas sociais e também era apaixonado por hipismo. E isso, de certa forma, mudou a sua vida para sempre. Em 1995, enquanto participava de uma competição, ele acabou caindo do cavalo e quebrou 2 vértebras, o que deixou ele tetraplégico na hora. Aquela imagem do herói invencível que voava entre os arranha-céus de Metrópolis foi substituída agora por uma cadeira de rodas e um respirador. Só que não pense você que ele desapareceu da mídia por causa disso, foi muito pelo contrário. Ele encarou essa tragédia de frente, se tornando ativista, lutou por pesquisas médicas e inspirou pessoas no mundo todo até o último dia de sua vida. O Christopher Reeve morreu no dia 10 de outubro de 2004 de insuficiência cardíaca quando tinha 52 anos. E nesse caso, nem foi só com o Superman que o destino acabou sendo muito cruel. E a gente vai ver daqui pra frente que muitas pessoas desse filme acabaram sofrendo com essa maldição, incluindo a atriz que viveu a Lois Lane. A Margot Kidder foi a Lois Lane que marcou toda uma geração ao lado do Christopher. O interessante é que a atriz contrastava com a imagem idealizada das mocinhas naquela época. Ela deu força e identidade para uma personagem que geralmente era vista apenas como a namoradinha do super-herói. Só que durante os anos de maior fama, ela lidava em silêncio com um transtorno bipolar muito severo. Naquela época, a saúde mental era algo tratado como tabu, então mesmo em Hollywood, isso ainda era muito invisibilizado. Ela enfrentava crises intensas, oscilações de humor, períodos de colapso e isolamento. E é claro que isso não demorou muito para afetar até mesmo a sua carreira. As ofertas de trabalho foram cada vez mais diminuindo e a mídia tratava ela com muito sensacionalismo, fora os escândalos que tomaram a frente do seu talento. E a gente sabe como a mídia adora isso. O episódio mais marcante veio nos anos 90, quando Margot simplesmente desapareceu e foi encontrada somente dias depois. Ela estava toda suja, machucada e desorientada, vivendo nas ruas e fugindo de conspirações que ela acreditava estarem sendo feitas contra ela. Aquela mulher forte que tantas meninas admiraram um dia como Lois Lane agora era tratada como uma celebridade que tinha caído na desgraça. Depois disso, ela ainda tentou se reerguer, se tornando uma voz muito ativa em defesa da saúde mental. Ela chegou a falar abertamente dos seus surtos, buscou tratamento e chegou a trabalhar em pequenos projetos. Mas o estigma nunca desapareceu dela e a gente sabe que ao mesmo tempo que parece algo bom, a indústria também é muito cruel, assim como o próprio público. Margot Kidder faleceu em 2018 de uma forma repentina, numa morte que foi tratada inicialmente como natural, mas que depois foi tratado como um atentado à própria vida por overdose intencional. Ainda falando desse caso, eu preciso mencionar o bebê Kal-El que aparece nos momentos iniciais do filme, quando ele é mandado para a Terra pelos seus pais enquanto o Krypton está sendo destruída. Esse bebê se chamava Lee Quigler, ele era inglês e tinha 7 meses de vida quando fez parte do filme, se tornando assim o ator mais jovem a interpretar o Superman, como também foi o primeiro não-americano a interpretar o papel. Só que tragicamente esse foi o primeiro e seu único filme. Os pais dele se separaram depois das filmagens, brigando por causa do dinheiro que o bebê recebeu no filme.
O mais bizarro nessa história é que depois do divórcio, nenhum deles quis a guarda da criança e por isso ele foi morar com seus avós no interior. E enquanto crescia, ele passou a ter comportamentos bem complicados, indo parar na diretoria por mau comportamento e também sofrendo bullying. Ele apanhava constantemente dos colegas que queriam ver se ele era realmente o Superman, como dizia. Isso fez com que ele crescesse sendo um adolescente muito deprimido e revoltado, o que fez com que ele, ainda nessa época, chegasse a se viciar em cheirar cola e solventes. Por isso, em 1991, ele acabou falecendo aos 14 anos por causa de uma overdose de uma mistura de solventes. Caracas. Esse próximo caso é um tanto quanto assustador. Richard Pryor estrelou o filme do Superman 3, sendo que ele aparece até mesmo no pôster de divulgação, sendo carregado pelo Superman. Esse filme foi lançado em 1983 e o interessante é que para fazer o filme ele foi contratado por 4 milhões de dólares, recebendo mais até mesmo do que o próprio Christopher Reeve, que recebeu 3 milhões pelo filme. O quê? Não acredito. Richard Pryor quase morreu em 9 de junho de 1980 por causa do seu uso abusivo de crack. Porque em um surto ele se cobriu de rum e ateou fogo no próprio corpo, antes de sair pelas ruas em chamas. E ele correu pela rua até ser contido pelos policiais, que levou ele ao hospital com queimaduras muito graves em metade do seu corpo. A sua condição era muito crítica e muitos acreditavam que ele nem sobreviveria. Tanto que obituários foram até preparados e seus pertences começaram a ser saqueados do seu apartamento por pessoas próximas. O seu comportamento autodestrutivo já vinha se agravando há muito tempo, e seus vícios em drogas e álcool, somando a traumas antigos e instabilidade emocional, o tornava imprevisível e violento. Chama a polícia! Ele agredia mulheres, criava conflitos nos bastidores e até sabotava as produções em que participava. Durante as filmagens de Blue Collar, que aqui no Brasil ganhou o nome de Vivendo na Corda Bamba, lançado em 1977, ele chegou a ameaçar o diretor com uma arma. Fora que ele sofreu um ataque cardíaco enquanto transava. E dias depois chegou a atirar no carro da esposa. Tu tá com o demônio Lucifer no corpo. Em 1979, ele passou a usar freebasing, fumando uma mistura altamente perigosa de cocaína com éter. E depois disso ele não largava mais o cachimbo. Na manhã desse incidente em que ele se ateou fogo, ele surtou em um banco depois de tentar sacar todo o dinheiro da sua conta. Como foi impedido pelos gerentes do banco, ele voltou para casa e continuou fumando até que decidiu tomar essa atitude drástica. Em estado de paranoia profunda, ele tentou atear fogo no seu corpo 3 vezes antes de realmente conseguir. Internado na unidade de queimaduras do hospital Sherman Oaks, ele enfrentou um processo doloroso de recuperação, com chances mínimas de sobrevivência. Só que mesmo assim ele sobreviveu depois de 6 semanas internado. A versão inicial foi de que esse fogo tinha se iniciado por causa de um acidente com rum, enquanto rumores apontavam para uma explosão de éter enquanto ele usava a sua base livre. Nenhuma das versões reconhecia realmente a sua tentativa de tirar a própria vida, talvez porque ele ainda fosse visto como alguém que tinha muito a oferecer. Apesar disso, ele só veio a falecer em 2005 por causa de um ataque cardíaco. Outro nome de peso no elenco desse filme foi o lendário Marlon Brando. Ele deu vida ao Jor-El, o pai biológico do Clark, mas longe das câmeras, a trajetória da sua vida pessoal foi marcada por tragédias e turbulências familiares. Em 1990, o seu filho Christian Brando foi preso depois de atirar no namorado da sua meia-irmã, Sherry Ann, o que fez com que ele fosse condenado a 5 anos de prisão. No tribunal, o próprio Marlon Brando declarou que tinha falhado como pai, tanto com Christian quanto com Sherry Ann, que veio a tirar a própria vida em 1995. Por causa desses acontecimentos, o ator foi se isolando cada vez mais do mundo, mergulhando em uma vida reclusa até a sua morte, em julho de 2004. Curiosamente, ele acabou falecendo 3 meses antes do Christopher Reeve. Aqui, fechando esse ciclo de tragédias que veio a partir desse filme, a gente precisa falar da esposa do Christopher Reeve.
Dana Reeve se tornou uma figura completamente indispensável na defesa dos direitos de pessoas PCDs, depois do acidente grave que seu marido teve. Casados desde 1992, ela abandonou parcialmente a sua carreira como atriz e cantora para se dedicar totalmente ao cuidado do marido. Em 2004, com a morte dele, Dana assumiu o papel de presidente da Christopher Reeve Foundation. Sob a sua liderança, o Centro de Apoio Paralysis Rescue Center e o programa Qualify of Life Grants ganharam força, beneficiando milhões de pessoas com paralisia, incluindo projetos como acampamentos acessíveis e até uma casa na árvore para crianças cadeirantes. Além disso, ela se tornou uma voz ativa na luta pelo avanço da pesquisa célula-tronco, colaborando com o Congresso e participando de campanhas. Em 2005, mesmo sem nunca ter fumado antes, a Dana foi diagnosticada com um tipo de câncer de pulmão muito agressivo. E esse tipo de câncer em não fumantes geralmente acaba sendo diagnosticado muito tardiamente. Ela enfrentou a doença com otimismo, chegando a realizar aparições públicas e recebendo o prêmio de Mãe do Ano da American Cancer Society em 2005. Mas infelizmente ela acabou falecendo no dia 6 de março de 2006, aos 44 anos. Depois disso, a Fundação Christopher Reeve também levou o seu nome. Até hoje, o legado desse casal é mantido pelos seus filhos, William, Matthew e Alexandra. Agora a gente pode falar sobre um caso que pode ser considerado muito mais uma autossabotagem do que qualquer outra coisa. Porque desde que interpretou o Superman na série Lois e Clark, As Novas Aventuras do Superman, que foi lançada de 1993 até 1997, o Jim Kane se tornou uma figura frequente em debates culturais e políticos. Ele emergiu como um crítico fervoroso e ativo na cultura do cancelamento e do wokeismo, especialmente depois de entrevistas que ele deu à Fox News, onde associou a ambos a uma suposta perseguição cultural que afeta a liberdade criativa dentro de Hollywood. Ele também se posicionou contra as mudanças de representação de personagens nos quadrinhos. Em 2021, ele criticou a decisão da DC Comics de revelar que o filho do Superman, o John Kent, é bissexual, acusando os criadores de apenas seguir o modismo e desmerecendo a iniciativa como uma ação verdadeiramente corajosa. Do quê? Outro tema que motivou críticas por parte dele foi o recente enredo patriótico do Capitão América, que ele alegou conter anti-americanismo e expressou a preocupação com abordagens críticas ao sonho americano. Em uma seara política mais direta, ele se declara extremamente conservador. Ele foi eleito para o conselho do National Rifle Association em 2018, mostrou apoio público ao Donald Trump nas eleições de 2016, 2020 e 2024 e defendeu a autonomia dos estados para legislar sobre armas. Mais recentemente, em janeiro de 2025, ele criticou abertamente a resposta do governo da Califórnia aos incêndios florestais, que destruiu as suas antigas casas no Pacific Palisades e em Malibu. Ele afirmou que a gestão democrática negligenciou medidas preventivas, como queimadas controladas e manutenção de reservas hídricas, e manifestou também esperança de que o desastre estimule uma mudança política no estado. Em síntese, ele se mantém muito firme em sua postura pública de defensor dos valores conservadores, críticos de tendências culturais contemporâneas e franco em suas críticas a instituições acadêmicas, políticas ou culturais que, segundo ele, desviam dos princípios tradicionais dos heróis e da sociedade americana. Cala a boca, vai tomar no cu! Lane Smith ficou eternizado como Perry White, o exigente e perspicaz editor-chefe do Daily Planet na série Lois e Clark, As Novas Aventuras do Superman. Porém, em abril de 2004, ele foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, conhecida também como a doença de Lou Gehrig, que foi um jogador de beisebol americano que atuou de 1923 até 1939. Essa é uma enfermidade progressiva que afeta os neurônios motores, que causa na pessoa fraqueza muscular, dificultando com que ela faça gestos simples como engolir, falar ou até mesmo respirar.
Depois de um ano enfrentando essa doença, Lane Smith faleceu em 13 de junho de 2005 em sua casa na Califórnia, vítima de complicações causadas pela doença. Ele tinha 69 anos na época. Conhecido também como Hollywood Superman, Christopher Dennis ganhou muita popularidade depois de se vestir com a roupa do super-herói na calçada da fama. E ele ficou muito marcado por sua postura marcante e sua gentileza. Ele chegou a participar de entrevistas em programas como Jimmy Kimmel e foi retratado no documentário Confissões de um Super-Herói de 2007. Apesar do seu sucesso aparente, nos bastidores sua vida foi marcada por crises muito profundas. A partir de 2016, o Dennis enfrentou a perda do seu motorhome, que levou ele à falta de moradia e ao consumo de metanfetamina, que ele mesmo descrevia como sendo a sua criptonita. Em um dos episódios mais dramáticos, ele foi atacado por um colega enquanto dormia em sua van, tendo sido espancado com tacos de golfe e depois roubado, perdendo seus dentes, roupas e até a sua fantasia de Superman. Depois disso, as pessoas até fizeram um financiamento coletivo para tentar ajudar ele a se recuperar e continuar atuando. Só que, infelizmente, esse dinheiro foi desviado e a ajuda nunca chegou até ele. Por volta de 2018 e 2019, o Dennis vivia pelas ruas de Los Angeles, dormindo em tendas no Vale de São Francisco, e se sustentava coletando roupas de doação para vender ou usar. Em 2 de novembro de 2019, ele infelizmente foi encontrado sem vida aos 52 anos, parcialmente dentro de um container de roupas de doação. E olha, daqui pra frente as coisas vão ficar muito pesadas, como se até agora já não tivessem. Mas se você estiver curtindo o conteúdo até aqui, não esquece de deixar o seu like, porque isso é extremamente importante pro engajamento do meu vídeo e também do meu canal. Agora vamos junto descer essa ladeira. O Kevin Spacey interpretou o Lex Luthor em Superman Returns de 2006. Só que anos depois, a sua vida pública foi completamente abalada por graves acusações e consequências profissionais devastadoras. Em outubro de 2027, o Anthony Rapp acusou ele de comportamento sexual inapropriado quando ele tinha apenas 14 anos. Em seguida, pelo menos 15 outras pessoas também se manifestaram, incluindo a Heather Unruh, que alegou que ele tinha molestado seu filho de 18 anos, e várias pessoas ligadas à série House of Cards. Em dezembro de 2018, uma acusação criminal de agressão foi formalizada contra ele, baseada na alegação de Heather de que seu filho foi agredido sexualmente. Só que em 2019 o caso acabou sendo arquivado pela promotoria de Massachusetts por causa de falta de testemunha disponível. Isso porque o jovem em questão se recusou a depor e invocou a quinta emenda. Além de haver também suspeita de manipulações de evidências com mensagens que até foram apagadas. É claro que as repercussões com isso foram imediatas, com a Netflix encerrando qualquer envolvimento com o ator. Eles cancelaram o seu filme Gore e ele também foi substituído de House of Cards por Robin Ring na última temporada. Além disso, o Ridley Scott refez todas as cenas do filme Todo o Dinheiro do Mundo, do qual o ator fazia parte, substituindo ele pelo Christopher Plummer em tempo recorde, apenas para manter o cronograma do filme que seria lançado em 2017. Já o filme Billionaire Boys Club, que foi lançado em 2018, manteve a sua participação apenas porque o filme já estava finalizado antes mesmo dessas denúncias terem sido feitas. E mesmo com as suas acusações tendo sido retiradas, inclusive em outros lugares como Los Angeles, onde uma das testemunhas acabou morrendo, a sua força e o seu retorno no cinema têm acontecido de uma forma muito cautelosa. A Netflix continua sem contratá-lo e o seu nome ainda carrega resquícios desse escândalo, embora ele esteja tentando retomar sua carreira em produções europeias. O Bryan Singer foi o diretor de Superman Returns. Sua carreira, que inclui sucessos como os primeiros filmes dos X-Men e Bohemian Rhapsody, foi profundamente abalada por uma série de acusações de abuso sexual, especialmente envolvendo menores de idade. Desde 1997, diversos homens vieram a público alegando que ele os assediou ou abusou enquanto eles eram adolescentes. Os relatos incluem episódios em que as vítimas teriam sido
e manipuladas emocionalmente, muitas vezes em festas organizadas por ele nos sets de filmagens. Uma dessas acusações mais conhecidas veio em 1997, quando um jovem de 14 anos alegou que o Bryan Singer o obrigou, junto com outros garotos, a ficar nu durante uma cena do filme O Aprendiz. Anos depois, em 2014, Michael Egan III afirmou que havia sido abusado por ele repetidamente quando tinha 17 anos. O caso foi amplamente divulgado, mas no fim das contas acabou sendo retirado. Em 2019, um novo golpe à reputação do diretor veio por meio de uma extensa reportagem feita pela revista The Atlantic, que trouxe relatos de 4 novos acusadores, todos eles homens, que disseram ter sofrido abusos por parte do Singer quando eram menores. Essas acusações envolviam situações graves, incluindo sexo sem consentimento, coerção e aliciamento de adolescentes. Embora o Bryan Singer tenha negado todas essas acusações, as consequências profissionais foram severas. A Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisão removeu seu nome da indicação de Bohemian Rhapsody na categoria de melhor filme britânico em 2019, mesmo que o longa tenha continuado concorrendo. Além disso, a organização GLAAD retirou seu nome da lista de indicados ao seu prêmio LGBT, depois dessas novas denúncias virem à tona. Bryan Singer também foi desligado de projetos futuros como Red Sonja e afastado de estúdios como a Millennium Films. Apesar de não ter sido condenado formalmente, a sua carreira, de um modo geral, acabou sendo completamente danificada. O seu nome continua associado até hoje a uma série de escândalos que acabaram contribuindo para essa sua queda pública. E eu acho que não tem como a gente não falarmos sobre isso sem mencionarmos a Alison Mack, que ficou conhecida pela sua personagem Chloe Sullivan na série do Smallville. Em abril de 2018, ela foi presa em Nova York sobre acusações sérias de tráfico sexual, conspiração para tráfico sexual e trabalho forçado. As autoridades afirmaram que, sob o disfarce de um grupo de autoajuda, ela foi fundamental para recrutar mulheres, o subgrupo secreto sob a liderança do Keith Raniere. Todas as pessoas eram obrigadas a enviar fotografias sem roupa, documentos pessoais e até aceitar práticas completamente humilhantes. E a polícia alegou que essas mulheres eram até mesmo obrigadas a realizarem atos sexuais com Raniere e que a Alison desempenhava um papel completamente fundamental nesse esquema. O processo criminal resultou em uma confissão formal de participação em organização criminosa e em junho de 2021 ela foi condenada a 3 anos de prisão federal. Ela cumpriu cerca de 21 meses de regime fechado na Califórnia, mas foi liberada em julho de 2023, beneficiada por sua colaboração com os investigadores no caso. Hoje ela tem 42 anos e Alison Mack tenta reconstruir a sua vida longe dos holofotes, tendo inclusive se casado agora em 2025 depois da sua saída da prisão. E com isso a gente chega nesse momento atual, com o David Corenswet estreando nesse papel. Só que levando em consideração todas as polêmicas e controvérsias que esse filme já acumula antes mesmo do seu lançamento, enfrentando rejeição, crítica e até tentativa de boicote, isso já dá para acender na gente um certo alerta vermelho. Inclusive, eu lancei recentemente um vídeo falando sobre todo esse caso. Eu vou deixar ele aparecendo aqui na tela para você poder ir lá conferir quando esse vídeo aqui acabar. Tá. E se você chegou no meu canal através desse vídeo e curtiu o conteúdo, poxa, se inscreve aí e não deixa de ativar o sininho para não perder as próximas publicações. Aqui eu falo sobre filmes, séries, desenhos, animes e trago também muita teoria da conspiração e essas polêmicas que a gente gosta de ficar sabendo. Por isso o que não vai faltar por aqui para você é conteúdo bom. E nós nos vemos na próxima. Tchau!